Então a Terra é um case de sucesso de que o nosso universo, sem intervenção divina nenhuma, é capaz de produzir vida. Agora, quão isso é raro ou não, aí já é o debate que se estabelece. Existem duas posições majoritárias, né, para abordar se há vida, sobretudo inteligente, lá fora ou não. Você tem aquilo que a gente chama de hipótese da Terra rara e, por outro lado, como uma hipótese concorrente, a hipótese da Terra medíocre, né, baseada ali no princípio copernicano, no princípio de mediocridade. A hipótese da Terra rara vai postular o seguinte, inclusive oficialmente ela surge numa obra exatamente do ano 2000, né, chamada Rare Earth, Why Complex Life is Uncommon in the Universe, né, ou seja, Terra rara, porque vida complexa é incomum no universo. E nessa obra surge essa expressão, Terra rara. E os proponentes, que até hoje existem muitos proponentes, eles vão dizer que as condições que permitiram a vida aqui na Terra são condições de fato incomuns. Você tem fenômenos circunstanciais que precisam coincidir, fenômenos geológicos, biológicos, químicos, físicos, cosmológicos, que precisam estar ali todos envolvidos de uma maneira tal. E mesmo assim, precisam também eventos fortuitos ali que casem, que coincidam de ocorrer ali. Por exemplo, um conceito que muitos de vocês conhecem, que é a zona de habitabilidade, né, a zona habitável. Existem dois tipos de zona habitável. Uma que a gente chama de zona habitável circunstelar, e existe um conceito chamado zona habitável galáctica, porque não é toda a região da galáxia que tem a mesma chance de permitir, né, que a vida surja e, sobretudo, que essa vida se mantenha por muito tempo. Por exemplo, no bojo central da Via Láctea, nós temos condições um pouco meio hostis para o surgimento da vida e, sobretudo, para a manutenção, né? Você tem uma densidade maior de estrelas, de buracos negros, portanto, você tem eventos violentos, né? Eventos astrofísicos mais violentos, como supernovas, magnetars. Em regiões também muito afastadas do núcleo galáctico, também não é muito propício para a vida. Se você sai do disco da Via Láctea, porque a Via Láctea é uma galáxia espiral, né? E se você se eleva a partir desse disco, né, indo para aquilo que a gente chama de halo galáctico, também não é uma região propícia para a vida. Qual que é uma zona na Via Láctea, por exemplo? Qual que é a região de habitabilidade da nossa galáxia? É uma região ali que se estende entre 7 kiloparsec é uma unidade de medida astronômica, né? Entre 7 e 9 kiloparsec, né? Então há uma faixa ali, mais ou menos, de habitabilidade, onde você não tem situações muito violentas provocadas por excesso de explosões de supernova, magnetars, rajadas de raios gama também, e etc. Mas também você ainda conserva um nível de metalicidade alto, porque se você se afasta muito ou sai dessa zona, você já tem uma metalicidade mais baixa. Elementos mais pesados, eles favorecem o aparecimento de planetas similares à Terra, planetas rochosos, telúricos, que vão favorecer ali ao surgimento de precursores de vida. E outro fator que torna essa região nossa uma zona de habitabilidade galáctica é que ela não se encontra exatamente no braço da Via Láctea. O pessoal costuma dizer que o Sistema Solar se encontra no braço de Órion. Na verdade, ele se encontra um pouco fora do braço de Órion. E ele se encontra numa região em que ele circunda o núcleo galáctico à mesma velocidade dos braços galácticos. Então, ele não é alcançado ali na escala de milhões e bilhões de anos pelo braço galáctico, porque também não é interessante que a Terra que o Sistema Solar tivesse dentro do braço galáctico, porque aí você estaria mais à mercê, por exemplo, de eventos astrofísicos mais violentos. É importante que, assim como a Terra, esse planeta tenha um satélite grande. É importante que esse planeta esteja inserido num sistema estelar, que haja planetas gigantes, protetores, que funcionam de escudo. No nosso sistema solar, Júpiter e Saturno fazem esse papel. Não que Júpiter não possa também lançar núcleos cometários e asteroides na direção da Terra. Fortuitamente pode. Mas Júpiter tem um papel muito mais protetor, de escudo, ele mais protege do que lança objetos na nossa direção. Entre outros fatores mais geoquímicos, fatores relacionados também à química do tipo do planeta, e fatores casuais. Por exemplo, não fosse a queda de um asteroide de aproximadamente 10 quilômetros de diâmetro há 66 milhões de anos atrás na península de Yucatán, os grandes répteis não teriam sido extintos e talvez os mamíferos não teriam evoluído e nós não estaríamos aqui. Então perceba que para haver vida é complexo e para haver vida mais complexa, é mais raro ainda. Então os proponentes da Terra rara vão dizer, não, as circunstâncias que permitiram vida no planeta Terra não são circunstâncias muito singulares. Matematicamente é muito improvável que haja vida
pelo menos fácil por aí no universo, e muito menos vida inteligente. E é uma aposta que não deixa de fazer sentido, né? No outro lado, como hipótese concorrente, como cenário concorrente, nós temos a hipótese da Terra medíocre, né? Estruturada ali no princípio copernicano, que vai dizer que não, a Terra não é um lugar tão singular. Inclusive, quem é adepto dessa tese o próprio Carl Sagan, o Frank Drake, da famosa equação Drake. Muitos cientistas famosos vão ser também adeptos dessa tese, de que não é por aí, gente. A nossa galáxia não é nada diferentona, nós não estamos numa galáxia singular. O nosso planeta é um mero, pálido e efêmero ponto azul, que a cada década que passa nós descobrimos mais exoplanetas parecidos com a Terra. Qualquer molécula e composto, mesmo orgânico, que a gente achava décadas atrás que era singular aqui do nosso planeta, a gente vai descobrindo em cometas, em regiões até mesmo em nuvens interestelares, né? Por exemplo, aminoácidos, alguns hidrocarbonetos. A própria água, que há uns bons anos atrás a gente achava que era mais exclusiva do nosso planeta, de década em década a gente vai vendo tanto que é comum. A Europa mesmo, que a gente citou, tem um volume de água 2 vezes maior que os oceanos aqui da Terra, né? Então, coisas que a gente achava que eram raras aqui no nosso planeta, nós mesmos nos sentimos, né, nessa visão antropocêntrica de centros do universo, até colaborada também por algumas visões filosóficas e teológicas, a gente vai se desgarrando disso, a gente vai descobrindo que a gente é produto de uma mera evolução e que os componentes que formam o nosso organismo não são tão distintos de outros organismos, pelo contrário. Então, isso tudo leva à crença por parte de uma parte da comunidade científica de que, pelo contrário, aqui não é um lugar tão singular e raro. A experiência tem mostrado para essa comunidade, né, que a vida deve ser, de repente, algo muito mais comum no universo. Assim como outras coisas que a gente achava que eram raras, incomuns, e a gente vai descobrindo que é cada vez mais comum, pode ser que com a vida, provavelmente, a gente descubra futuramente que é uma variável mais comum no universo do que o que a gente imagina.